Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Metrologia Dinâmica. Hoje o tema da aula é aproximação hidrostática, que é uma continuação da aula anterior, onde falamos sobre equações prognósticas e o número de Rossby, assunto que derivou de uma simples análise de escala das componentes zonal e meridional da equação do movimento. Lembrando que esta análise de escala foi feita considerando-se sistemas sinóticos de latitudes médias centrados em 45 graus de latitude. Então, a aula de hoje será sobre aproximação hidrostática, que é um assunto extremamente importante dentro da meteorologia dinâmica e que nos permitirá entender certas características específicas da atmosfera planetária em latitudes médias. Com estas informações, vamos poder, por exemplo, entender também o assunto análise quase geostrófica, que será visto no futuro em Meteorologia Dinâmica 2. Então, da mesma forma que realizamos a análise de escala das componentes zonal e meridional da equação do movimento, onde verificamos a existência do equilíbrio geostrófico, podemos também fazer a análise de escala da componente vertical da equação do movimento, para verificarmos quais são as forças da natureza que dominam o movimento vertical de sistemas sinóticos de latitudes médias. Como a aula anterior nós vimos que existe um balanço geostrófico quando você faz a análise de escala da equação do movimento na horizontal, e aí eu estou me referindo às componentes x e y da equação do movimento, resulta, fazendo análise de escala dessas duas equações, a gente viu que há um balanço aproximado entre a força do gradiente de pressão e a força de Crolles, o que nós chamamos de balanço geostrófico ou equilíbrio geostrófico. Então agora, da mesma maneira que nós fizemos essa análise de escala para duas equações ali do movimento em termos de componentes, a gente vai fazer para a componente Z da equação do movimento para ver quais são os termos que são dominantes quando você olha para a atmosfera com relação à vertical. Então, só relembrando a todos que aqui nós temos a componente vertical da equação do movimento, onde nós temos um termo de aceleração na vertical, dWdt, que é igual ao 2ω cosseno de φ. Esse aqui é o termo de aceleração associado à força de Coriolis. Isso aqui é um termo de aceleração associado à força do gradiente de pressão, gravidade, termos de curvatura e força de atrito. Então, aqui temos uma tabela que mostra os termos associados à componente vertical da equação do movimento, assim como suas escalas características. Então, quando a gente olha aqui, então a gente tem os termos associados a cada uma dessas parcelas aqui da equação. Então, a gente tem um termo de aceleração, que é representado por dWdt, lembrando que ddt é igual a 1 sobre L. Então, dWdt, você vai ter aqui o W sobre L. Associado ao termo de Coriolis está aqui, menos 2ω cosseno de φ. Aqui a gente juntou esses dois termos para escrever ele como uma única forma. Aqui, menos U quadrado mais V quadrado sobre A, que é o termo associado à curvatura da Terra. O termo associado à força do gradiente de pressão, a gravidade e a força de atrito. Então, por que esse termo está negativo aqui? Porque a gente passou aqui a força de Coriolis, o termo associado à força de Coriolis para o outro lado, veio negativo. O termo também associado aqui ao termo de curvatura, a gente juntou ele para escrever dessa maneira, então igual aqui a força do gradiente de pressão, G e F de RZ. Então aqui nós temos as escalas de cada um desses termos, dWdt representado por o W sobre L, F0 representa a força de Coriolis, o termo de Coriolis, o quadrado sobre A representa o termo de curvatura, P0 sobre ρh é a escala associada ao termo de gradiente de pressão, e assim sucessivamente. Então, se a gente for fazer essa análise de escala para esses termos aqui, para essa equação, usando essas escalas, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que a gente sabe que cada termo ele tem uma unidade de aceleração, que é representado por metro por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, a gente lembra daquela tabela que eu mostrei para vocês, que tinha valores característicos
de sistemas sinóticos de médias latitudes, valores associados às variáveis U, W, L, tempo de duração. Então a gente lembra, por exemplo, que U vale alguma coisa da ordem de 10, o W 10 a menos 2 e o L vale 10 a sexta. Então jogando 10 a sexta aqui para cima, ele vem como 10 a menos 6. Aqui é 10 a menos 2, perdão. 10 vezes 10 a menos 2, 10 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 6, que vai te dar alguma coisa da ordem de 10 a menos 7. Então esse termo teria aqui, ó, teria uma magnitude da ordem de 10 a menos 7. F0, né, 10 a menos 4. E U, que representa o Uzinho e o Vzinho, seria alguma coisa da ordem de 10. Isso aqui te daria um valor da ordem de 10 a menos 3. Então, fazendo essa análise de escala para cada um desses termos, a gente vai chegar no seguinte. Então, note que a análise de escala mostra que existem duas forças dominantes que atuam na vertical, né? Então, quando a gente faz toda a análise de escala, todos aqueles cálculos ali que eu mostrei para vocês de uma maneira muito simples, você vai ver que tem vários termos com ordens de magnitude muito menores do que quem? Do que o termo associado à força do gradiente de pressão, a componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade. Olha só o termo associado ao atrito, 10 a menos 5. Aqui, termo de curvatura, 10 a menos 5. O termo associado à força de Crolice e ao gradiente de pressão, força do gradiente de pressão, está faltando. Termo associado à força de Crolice, 10 a menos 3. Então, a gente vê aqui, ó, que tem dois termos, termo associado à componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade. Todos os outros termos têm magnitude muito menores do que a componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade. Então, note que a análise de escala mostra que existem duas forças dominantes que atuam na vertical, que no caso são associadas à componente vertical da força do gradiente de pressão e à força da gravidade, onde ambos possuem magnitude da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado, como eu falei para vocês. E todos os demais termos possuem magnitude desprezível. Isso quer dizer que, devido ao equilíbrio aproximado entre a componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade, os movimentos verticais de escala sinótica de latitudes médias são muito menores que a velocidade horizontal. Então, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, a gente já até sabia, né, que o W é muito menor do que o U. A gente viu que o U é da ordem de 10 metros por segundo, o W é da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo. Então, essa consideração aqui de balanço hidrostático, como existe esse balanço de forças na vertical, você não tem acelerações muito consideráveis, você não tem acelerações muito significativas na vertical, como você tem, por exemplo, na horizontal. Então, note também que a magnitude do termo de aceleração na vertical é muito pequena. Então, esse balanço aqui entre essas duas forças vai produzir um termo de aceleração na vertical aqui, ó, muito pequeno, é esse 10 a menos 7. E, consequentemente, não podemos utilizar a componente vertical da equação do movimento para calcular a velocidade vertical associada a sistemas de escala sinótica. Então, devido a esse balanço entre essas duas forças na vertical, e tendo-se como resultante um valor muito pequeno aqui para o termo de aceleração na vertical, indicando que a aceleração na vertical praticamente, entre aspas, né, inexiste. Na verdade existe, mas é muito pequena, e quando a gente considera sistemas sinóticos de médias latitudes, a gente pode considerar que essa aceleração na vertical ela pode ser até desprezada, e de fato ela é, quando a gente faz algumas considerações dinâmicas para entender a grande escala, o movimento de grande escala na atmosfera. Então, a gente não pode, por exemplo, não se usa, tá, essa equação aqui em termos de componente para se determinar a aceleração na vertical associada a sistemas sinóticos de médias latitudes. A gente usa outras equações, a gente vai ver isso em dinâmica 2, as equações são associadas à equação ômega, a equação da vorticidade quase geostrófica, a gente também pode utilizar ela para determinar a velocidade vertical.
Tem outras duas formas de se estimar a velocidade vertical, como, por exemplo, o método adiabático e o método cinemático. A gente vai ver isso em aulas futuras, mas o que vocês precisam entender aqui é que, devido a esse equilíbrio entre essas duas forças, que nós chamamos de equilíbrio hidrostático, não é possível nós utilizarmos esta expressão para o cálculo da aceleração na vertical. A gente faz isso de outras maneiras, estimando-se essa velocidade vertical por meio de outras equações. Então, assim, de maneira geral, a análise de escala da equação do movimento nos diz pelo menos duas coisas importantes para entendermos a dinâmica da atmosfera em médias latitudes. A primeira é que os movimentos associados a sistemas sinóticos de médias latitudes são praticamente horizontais, onde a aceleração vertical pode ser desprezada. Então, o que isso quer dizer? Vocês lembram que quando a gente fez a análise de escala das componentes x e y da equação do movimento, nós chegamos lá ao balanço geostrófico, tá? Onde você tem um vento, você tem um escoamento que é paralelo às isóbaras. Esse escoamento ele resulta do balanço de duas forças, que é a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis. Então, na horizontal, o balanço de forças, as forças mais importantes, as forças de maior magnitude que dominam o escoamento de latitudes médias, na horizontal é a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Quando você vai olhar isso na vertical, você vê que existe um balanço aproximado entre a componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade. Se vocês lembrarem bem, você sabe que a pressão ela diminui exponencialmente com a altura. Então, por exemplo, você tem uma variação de pressão muito grande na vertical. Questões de 1 km de distância, a pressão ela já cai rapidamente de valor, e esse decaimento muito rápido, caso não houvesse, por exemplo, a aceleração da gravidade, eu só estou conjecturando aqui, tá? Não teria como não existir força da gravidade, mas se você colocar na sua cabeça que não existe a força da gravidade nesse caso, então a aceleração na vertical seria extremamente grande, porque seria uma variação de pressão muito alta num espaço muito pequeno. Só que isso não acontece na atmosfera, porque a atmosfera está em equilíbrio hidrostático. Existe então uma força que aponta de mesma magnitude e aponta opostamente a força do gradiente de pressão, que aponta para cima, né? Porque a pressão cai para cima. Então a força do gradiente de pressão aponta para Z, e para Z positivo, e a força da gravidade aponta para Z negativo. Então existe um balanço aí de forças na vertical, fazendo com que os movimentos de escala sinótica em médias latitudes não sejam movimentos acelerados na vertical. Então são movimentos que estão aproximadamente em equilíbrio. Então, quando a gente faz essa análise de escala na vertical e chega nessa conclusão de que os termos de aceleração são muito pequenos, né? Como a gente olha aqui pelo DWDT, tem uma ordem de magnitude de 10 a menos 7 comparado com a gravidade e a componente vertical da força do gradiente de pressão, é um valor muito pequeno, é um valor de fato que você pode desprezar. Então, no conjunto da obra, a gente pode, inclusive, tá certo, afirmar que muito aproximadamente o movimento em médias latitudes, os movimentos associados a sistemas sinóticos de médias latitudes são praticamente horizontais. Então, essa análise de escala nos permitiu ver esse balanço de forças que ocorre na horizontal e que ocorre na vertical quando a gente considera sistemas sinóticos de latitudes médias. Então, nesta aula você viu que ao se aplicar a análise de escala na componente vertical da equação do movimento, chegamos no balanço aproximado entre a componente vertical da força do gradiente de pressão e a gravidade, que é o chamado balanço hidrostático. Inclusive tem uma aula, né, no canal sobre equilíbrio hidrostático. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na descrição dessa videoaula aqui, para vocês quiserem dar uma olhada lá nessa aula. Eu falo basicamente sobre equilíbrio hidrostático, considerando uma coluna atmosférica em repouso. E na nossa próxima aula, a gente vai ver a equação da continuidade
derivação e interpretação da equação da continuidade. Então aqui a gente termina então aquela primeira parte de leis de conservação. Eu falei para vocês que nós seguimos algumas leis de conservação para entender, né, a dinâmica da atmosfera. Então a primeira lei de conservação que nós vimos foi a lei de conservação do movimento, onde a gente derivou a equação do movimento, que ela é dependente de vários termos, né, várias forças e termos de curvatura, para a gente entender como ocorre a aceleração, ou a aceleração lagrangiana, ou a aceleração euleriana da parcela de ar dentro da atmosfera. E a partir de agora a gente vai ver a outra, vamos dizer assim, a outra lei de conservação, que é a lei de conservação da massa, onde a gente vai derivar a equação da continuidade. E aí eu vou mostrar para vocês como essa derivação, ela pode ser uma derivação baseada na referência euleriana ou na referência lagrangiana, mas elas querem dizer quase a mesma coisa. A interpretação física ela é diferente, perdão, a interpretação física ela é igual, mas a forma de alcançar as equações ela difere um pouco. Eu vou ver se eu sigo o mundo euleriano para ficar mais fácil para a gente entender como se faz essa derivação e também fazer uma interpretação dessa equação da continuidade, que também vai nos indicar alguma nuance, né, alguma característica da atmosfera para sistemas sinóticos de médias latitudes. As referências que eu utilizei para essa aula foram o livro do Holton e o livro do Jonathan Martin. São dois livros excelentes para vocês seguirem, para vocês estudarem. E lembrando que nenhuma aula substitui, né, vamos dizer assim, o que você pode encontrar nos livros. Então, associado à aula que é dada, leiam também os livros, porque lá tem mais detalhes, tem alguma coisa que eu não falo aqui na aula que vocês também podem utilizar para aprender, e aí vocês vão criar uma base mais sólida ainda, vendo as aulas, assistindo às aulas, lendo os livros, estudando, e aí vocês vão ver que a metrologia dinâmica ela vai ficar mais simples para vocês.